Eu queria falar de um momento icônico da televisão, um momento assim que tem que ficar para a história, que foi essa homenagem que o Luciano Huck fez ontem ao Carlos Alberto de Nóbrega, visivelmente muito emocionado. Foi realmente lindo, lindo, lindo. Agora, é engraçado isso, né? Que a Globo, quando faz esse tipo de homenagem, eu acho maravilhoso, mas dá a impressão de que é assim, é uma coisa que a Globo gosta muito, como se a televisão começasse e acabasse no umbigo dela, né? Então, teve muito isso, assim, de, olha, nós fazemos aqui em 5 minutos o cenário da Praça é Nossa. É? Nós, sabe, tem esse resíduo, né? Esse fundo aí uh, da Globo, a capacidade da Globo de fazer um grande espetáculo e tal. Bem, a gente perdoa, porque foi tão bonita a homenagem, e realmente a Globo é muito capaz, né? Ela pode fazer a Praça é Nossa a hora que ela quiser, né? Porque ela tem todos os ingredientes para isso. Eu não sei se fica tão orgânica quanto fica no SBT, mas ela faz, né? Ela consegue fazer. E foi linda a homenagem, porque relembrou toda a história, desde o começo. Muita gente, inclusive, ficou uma coisa meio confusa no começo, quero explicar. Quando se falava da Rádio Nacional, dava a impressão que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas ele mostravam a Rádio Nacional da Rua Sebastião Pereira, aqui pertinho da Rua das Palmeiras, onde foi, depois virou Rádio Globo e tal, onde era a Rádio Nacional de São Paulo, onde o Manuel de Nóbrega trabalhava, onde tinha a salinha que o Carlos Alberto começou a escrever pela primeira vez e tal, a máquina deles reconstituíram tudo. Isso a Globo faz lindamente. E dá uma sensação mesmo de grandiosidade, de que a Globo é maior, é melhor, né? Passa essa coisa. Porque era um grande espetáculo de emoção, a plateia estava emocionada, os participantes do programa estavam emocionados, ele, Carlos Alberto, ficou muito emocionado, e aí veio a família dele toda, que a gente não conhecia quase, né? Eu conhecia por causa dos bastidores, mas muita gente, o público não conhecia os filhos dele, todos e tal, inclusive os caçulas, né, filho da Andréa Nóbrega. Enfim, foi muito legal você ver essa junção da família toda ali no palco. Foi realmente um grande momento da televisão brasileira e que bom que as outras emissoras colaboraram, a Band dando seu arquivo, o SBT dando seu arquivo, né? Foi tudo muito, tudo contribuiu. E eu quero dizer uma coisa que o Carlos Alberto em algum momento falou, e eu tenho falado aqui várias vezes, tudo isso que aconteceu tem muito a ver com um homem chamado Hélio Vargas, que é diretor de televisão há muitos anos, foi diretor da Hebe, foi diretor do Silvio, de vários programas do SBT, e hoje está na Globo dirigindo o programa do Luciano. E é isso que eu queria chegar, nisso que o Hélio Vargas fez com o Luciano. Porque o Luciano era considerado um apresentador fraco, com um programa cheio de quadros comprados lá de fora, muito bons, na época do Caldeirão. E quando ele vem para o domingo, todo mundo diz assim, imagina, para substituir o Faustão. Olha, eu vou ser bem sincero, Faustão tinha uma certa rejeição, né? Talvez pelo tom de voz, por algumas coisas. E o Luciano, ele consegue realmente trazer a família brasileira para o seu programa no domingo. Virou o grande programa. Eu acho que agora, mais do que nunca, o Domingão virou um grande programa da família brasileira. E o Luciano até relaxou de um jeito, e ele está tão verdadeiro, tão ele mesmo, quer dizer, deu uma cara tão própria para o programa e para ele no programa, né, que hoje a gente até desconhece aquele outro Luciano meio armadinho, meio prontinho que ele fazia lá no Caldeirão. Ele está orgânico, ele está vivo, ele está um ser humano bacana, se expondo, falando do nariz dele,
falando das coisas todas, do casamento dele, da vida dele, enfim, ele está próximo do telespectador, como raros apresentadores conseguiram. Eu queria dar esse parabéns, que eu já critiquei muito o Luciano, mas dizer que ele chegou num ponto como animador que realmente encanta o Brasil. Ele conseguiu, né? E muito com a ajuda do Hélio Vargas, que é um cara que sabe fazer esse tipo de programa, humanizar o programa para trazer para perto do público. Então, parabéns, Rede Globo, por esse momento maravilhoso da televisão brasileira ontem. A gente revê a velha surda do Rony Rios através do Ed, né? O Borges de Barros, aqueles personagens todos maravilhosos, e ainda o Saulo Laranjeira ao vivo ali com ele. E meu amigo Moacir Franco, que encerrou a homenagem, como só podia ser ele mesmo, com aquela emoção, com aquela sensibilidade dele. Meu querido Moacir Franco, que falta você faz na televisão. Foi lindo, lindo, lindo. Parabéns, Globo. Arrasou.